Queria entender também, assim, de forma bem objetiva, qual é a posição que a gente está hoje? Eu sei que não está ligado à energia, mas eu queria só curiosidade, em que posição a gente está hoje na produção de açúcar? Porque eu sei que o Brasil, principalmente aí na época do Império, já chegou a dominar 90% do mercado de açúcar mundial. E aí muitas variáveis entraram no meio, e isso foi reduzido. A gente está em que posição hoje? Quantos por cento mais ou menos da produção de açúcar mundial o Brasil contribui? Eu acredito, eu não tenho o dado correto, tá? Mas eu acredito que a gente está em segundo lugar, né? Perdendo aí para a Índia. E nosso açúcar não é subsidiado, nosso açúcar custa e custa muito, né? E então com grande eficiência. A gente pode muito bem melhorar esses números, desde que a gente tenha dentro da Organização Mundial do Comércio realmente um olhar diferente desses subsídios que são implantados em outros países. Uhum. Como, por exemplo, houve um período que tirou o subsídio de beterraba, do açúcar de beterraba. Houveram vários investimentos no Brasil, né? O grupo francês Tereus, ele justamente veio no Brasil para eles terem a possibilidade de ter esse produto que o subsídio estava sendo tirado naquele período do açúcar de beterraba. Então, certo. São competições, isso são competições desleais, né? Você tem um produto com baixa eficiência, que o governo acaba bancando aquele produto, e um país lá com grande eficiência como o Brasil acaba sendo prejudicado. Mas a gente tem condições aí de chegar em primeiro sem nenhum problema, porque a gente tem eficiência para isso. Interessante. É interessante isso que você falou no finalzinho da última resposta, de que existem muitos produtos finais que vêm da cana e que nós hoje não exploramos muito, porque a indústria meio que se especializou e o mercado também se especializou em consumir demanda vindo de etanol e de açúcar, basicamente. O resto é resquício. Então, a indústria cosmética, por mais que ela é gigantesca, né? A gente tem pelo menos 2 ou 3 marcas gigantescas no Brasil que estão ligadas diretamente à indústria de cosméticos, mas é quase que um residual, pelo que eu estou entendendo. Quais são, você falou da questão da energia, né, a eletricidade, mas quais são alguns outros produtos finais que a cana-de-açúcar pode ou poderia prover como produto e que tem alto valor agregado, mas a gente não explora aqui no Brasil? O xilitol é um deles. Né? O xilitol é um deles. O xilitol é um açúcar que diabético pode comer, né? Uhum. Se você perceber aquele chiclete Valda, aquele chiclete que custa um pouquinho caro lá no supermercado, é porque ele é adoçado com xilitol, né? Que ele pode ser derivado do açúcar, né? Ele quebra a cadeia e você pode produzir ele através do açúcar. O ácido cítrico é outro, que é conservante, que vai em vários tipos de alimento. Tá bom. Então a gente tem assim uma gama muito boa, muito grande de outros subprodutos que eles poderiam ser regionais. Né? Lembra que a gente estava comentando? Uhum. Oh, essa indústria aqui ela vai se especializar em produzir xilitol, por exemplo. Você entendeu? Então, porque ele vai atender a demanda, para ele vai estar bom e tal. Uhum. Então, essa unidade não pode ser naquele estado, tem que ser nesse. Perfeito. Por ser um mercado livre, né? É um produto de mercado livre, ele teria que ter uma corresponsabilidade do governo. Quando eu falo corresponsabilidade do governo, não é o governo com ajuda, com subsídio, pode até ser com linhas de crédito, sim, mas com demarcações, cara. A gente precisava de ser mais segmentado, porque quando a gente segmenta, a gente busca eficiência. Você entendeu? Então, basicamente, dentro desses dois segmentos aí, eu sou muito apaixonado pelo ácido cítrico e xilitol. São produtos com alto valor agregado, você entendeu? Entendi. Bacana. Bom, eu queria então, para a gente já meio que ir afunilando aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria agora sim puxar esse assunto, porque eu sei que, como a gente já deu uma pincelada, eu sei que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está trabalhando forte
não só ela, né? Existe inclusive uma comissão também do Congresso, da qual o deputado, cadê o nome dele aqui? Arnaldo Jardim. Ele mesmo, o Arnaldo Jardim também está puxando essa fila aí dessa interlocução com o governo federal, então o presidente, ministra, o ministro da Economia e o Ministério da Economia. O que está sendo pleiteado para a indústria sucro-alcooleira do ponto de vista de ajuda, subsídio, redução de impostos? O que está sendo pleiteado? E eu sei que é nesse momento, semana passada, essa semana, o negócio está pegando fogo. O que está sendo pleiteado? Teve alguns pleitos, como o PIS/COFINS, né? Teve o pleito daí também... seria uma diminuição, né, do PIS/COFINS. Uma diminuição ou até segurar por um período, né? Perfeito, tá bom. Porque são impostos federais. Teve também a parte da CID da gasolina. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, porque eu, inclusive, não entendia muito bem, aí fui pesquisar, passei a entender. O que influencia, o que é a CID, sobre o que ela sobre o que ela é aplicada, por que ela ajuda, ou seja, por que se aumentar a CID ajuda o consumo do etanol? Eu queria que você desse uma pincelada aí. Na verdade, aumentando a CID, ela mantém o equilíbrio do preço do etanol, né? A gasolina não vai tão baixo, vamos falar assim, porque você aumenta a CID, você tem que colocar esse tributo dentro do custo da produção da gasolina. Uhum. Então, você acaba tendo uma correlação justa com o preço do etanol. E isso é regulamentado pelo governo. Então a CID é uma espécie de imposto, de tributo, que é aplicado sobre o preço da gasolina, correto? Por ela ser fóssil. Se eu não me engano, a CID hoje está em 10 centavos, é isso? Eu acredito que sim. E aí, pelo que eu estava pesquisando, a indústria de etanol queria que ela fosse para 40 centavos, mas o pleito está em torno de 20 a 25 centavos, se eu não me engano. Então, a ideia é aumentar o preço em alguns centavos por litro de gasolina, justamente para trazer de novo um equilíbrio entre os preços, é isso? Isso, justamente por causa da diminuição do preço do etanol e da diminuição do barril do petróleo. Porque se eu diminuo o barril do petróleo, estou diminuindo o preço da gasolina. Perfeito, perfeito. Então, isso também está sendo pleiteado. O que mais? E também uma linha de crédito para estoques, né? Lembra que no começo da nossa conversa que, infelizmente, as usinas ou somente as destilarias que não têm a condição de estocar vai ter que produzir e entregar a preço muito baixo aí, pelo preço que tiver. Quando você tem a possibilidade de estocar, você garante aí um preço relativamente bom quando eles voltarem aos padrões normais. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, parece que a tentativa do Ministério da Economia é de envolver os bancos privados do Brasil nessa concessão de crédito. Ou seja, não é só o governo liberar linhas de crédito via BNDES, via, enfim, outros tipos de veículos e mecanismos, mas também envolver os bancos nessa concessão de crédito. É mais ou menos por aí que está a tentativa de linhas de crédito? Pode até ser, mas eu particularmente, né, vou falar assim como dentro do setor, eu acho isso meio impossível de acontecer a liberação. Tá bom. Porque o banco privado, ele tem as suas particularidades de liberação de crédito. Certo. E hoje, se a gente for analisar a frio, até a mulher do usineiro está penhorada no banco. É muito difícil, cara. Então, o cara não vai ter garantia para apresentar para poder levantar uma linha de crédito dessa. Como governo, se eu fosse o governo, eu olharia o estoque. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou liberar um crédito para essa usina, não vou querer olhar nada do passivo dela, porque se eu for querer olhar passivo, eu não vou liberar crédito, né? Então, libera crédito específico para fabricação de tanques tal, e guardar aquele produto, e aquele produto lá... que já saiu de colateral. A ANP, ela já faz isso hoje, ela já regula a produção e estoque das usinas, então já teria aquele estoque lá como garantia. Como uma garantia. Perfeito, perfeito. Entendi. Interessante. E aí, minha última pergunta nesse quesito... E a mesma coisa... Pode falar. Perdão. Que é o que está acontecendo no mundo do petróleo, o excesso de produção. Claro que caiu a demanda, né? Mas também não tem lugar onde guardar.
Perfeito. Você entendeu? Cara, eu vi recente, inclusive, uma foto, e isso deve estar acontecendo perto de vários dos grandes portos do mundo, mas eu vi uma foto, se eu não me engano, da Baía de São Francisco. Se eu não me engano, era São Francisco. Cara, há dezenas de cargueiros, porque, entre aspas, na grande maior parte do mundo, já acabou o lugar de estocar em terra. Então, agora está se estocando no mar, né? Ou seja, os navios petroleiros estão parados a alguns quilômetros da costa, esperando, guardando petróleo, porque já não tem mais onde guardar. O estoque ele é um fator regulador muito importante dentro de um cenário econômico, né? Uhum. Desde você avaliar uma empresa, quanto que ela tem de produto no estoque, uhum. e também para o próprio mercado, porque como tem uma sazonalidade comum no setor de cana, as usinas que conseguem estocar e ter o seu capital de giro dentro de um período mais longo, dentro do período de entre safra, ela tem uma melhor remuneração do seu capital, né? Por causa do estoque. Perfeito. Né?